Quem vai nos ensinar essa receita que tá com a cara ótima é a Kátia Xavier. Tudo bem, Kátia? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Essa carinha de menina, assim, sabe fazer alguma coisa na cozinha? Pouquinho. Maravilha, que delícia. Carpaccio de salmão. É, exatamente. A gente vai fazer um carpaccio de salmão Gravilax, que não é um carpaccio de um salmão cru. Ele é um carpaccio de um salmão semi-curado. E aí eu vou demonstrar para vocês, porque ele demora 48 horas para ficar pronto. Olha. Então eu vou demonstrar para vocês como se faz o processo. E aí já trouxe um prontinho para a gente servir. Ah, ótimo. Então eu quero Tá aprender. Na sequência a gente vai fazer salada de bacalhau, que é super simples, praticamente só misturar tudo e servir, que é mais gostoso. É verdade. Bem, a gente vai pegar, a receita que eu passei é para 1 quilo. Como eu trouxe só para demonstrar, eu trouxe só uma poça de salmão pequena para a gente mostrar para o pessoal de casa mesmo como faz. Então a gente vai pegar uma poça de salmão, dá para ver que a textura dos dois é completamente diferente. É verdade. Esse aqui tá bem macio, não tá tão... Que esse, a cor também, isso. Tudo. E esse perde água, porque o processo é feito com sal e açúcar. Ah, então sim. ele faz com que o salmão desidrate. Para dar um sabor no salmão, a gente coloca ervas. Aqui eu tenho semente de coentro, erva doce e pimenta branca, torradas e moídas, na mesma quantidade. Mas se você gostar de uma outra erva ou uma outra semente, você pode colocar. O tradicional é feito com dill, só dill, mais nada, então é super simples a receita. A gente distribui em cima do salmão, cuidando para que tampe bem, porque o sabor dele essas ervas é que vai conferir o sabor final, que vai ficar bem saboroso. Depois que você faz uma crosta mesmo. Isso, a gente coloca... Não, é só te perguntar, você torrou como? Na panela, no forno? Na panela. Tá. A gente coloca todos os três juntos na panela. Quando começar a sair fumacinha, a gente tira e bate no liquidificador. Super simples, ou no mixer, o que preferir. Depois que a gente coloca no salmão, a gente pega a mesma quantidade de sal e açúcar. Aqui, o ideal é que a gente misture o sal com açúcar. Então, eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de açúcar. Refinado mesmo, né, que você está usando. Exatamente. E 2 colheres de sopa de sal. Olha que legal. E vai ficar por 48 horas. Exatamente. A gente coloca depois que eu fizer todos os processos, a gente vai colocar um peso e colocar na geladeira. Quando ele estiver pronto, ele vai ter muita água, porque todo o óleo do salmão, todo o líquido dele vai sair nessa água. Então fica um soro, na verdade, como se fosse um soro. E as ervas, você vai jogar fora? Pregam. Não aproveita, a gente joga fora, não dá pra dá aproveitar. Até dó, né? Dá dó. O ideal porque a gordura do salmão é uma gordura boa, né? Mas isso, exatamente. Só nesse caso. Mas ele não perde toda a gordura, não. A gente pode até ver que tá pronto ali, ele tá até minando uma gordura. O ideal é que se tampe todo o salmão. Todo o salmão. De todos os lados. De todos os lados, exatamente. É super simples, não tem nenhum segredo. A gente tampa tudo aqui. Você não pode resolver comer no mesmo dia, tem que esperar 2 dias. Senão não vai estar o mesmo, exatamente, senão não vai estar. E a expectativa, né, vai fazer com que fique mais gostoso ainda. É verdade. Então depois, em casa, vocês coloquem a mão, façam bem direitinho, porque aqui eu não trouxe luva, então não tem como eu fazer direitinho. Então a gente vai tampar todo e colocar um peso. Em casa a gente pode colocar um pacote de sal, se for um salmão maior, a gente coloca um pacote de arroz. É mesmo? É tudo muito simples, bem tranquilo mesmo. Mas já diretamente em cima dele ali? Diretamente. Eu coloco... Lavar bem o saco, né? Do sal, do arroz eu que coloco seja. um saquinho, né? Para que não tenha contato, exatamente. Coloco um saquinho para que não tenha contato com o salmão e aí a gente coloca os pacotes. Quem tiver um peso, alguma coisa, dentro na cozinha a gente tem um peso apropriado para isso. Mas geralmente em casa a gente não tem isso, verdade. Né? Então, em casa a gente é o próprio peso, né? Exatamente. Depois desse processo, depois de ele ficar 48 horas na geladeira, ele vai ficar assim. Que é o salmão curado, ele tá com uma cor diferente. A gente lava ele, joga tudo fora, lava ele. Ele vai ficar com umas ervinhas grudadas, não tem problema, porque vai dar um sabor delicioso no salmão. Gente, imagina 48 horas essa mistura, deve ficar muito saboroso.
Ficou uma Tô delícia. curiosa para sentir esse sabor. Rapidinho você vai sentir. Então a gente vai fatiar aqui. Não precisa ter medo de fatiar grosso ou muito fino, não tem problema. Eu acho que o que vale é a gente apreciar o que ficou. Verdade. E é bom que você tenha a resultado. faquinha própria, né? Essa faquinha ajuda e muito, né? Bom demais. A gente coloca aqui no... Enquanto você tá cortando aí, Catinha, eu vou deixar o pessoal anotar a receita. Daqui a pouquinho a gente volta para você bom. continuar. Vamos Obrigada. lá, pessoal. Delícia! Novidade, né? Isso, tá bonita essa salada, viu, Catinha? Kátia cortou ali algumas fatias pra gente ver, né? Isso. Depois que a gente cortar, que na verdade agora a gente já vai servir. Ele já tá pronto. O ideal é, a gente pode servir com muitas coisas. A gente pode servir com limão, sozinho com limão, umas torradinhas. A gente pode servir com creme azedo, que foi que eu trouxe hoje. Creme azedo é muito simples. A gente pega um creme de leite fresco, suco de limão e sal. E o limão siciliano, que limão é melhor, siciliano, porque ele amarga menos, então até se ficar guardado por um tempo, ele não vai ficar ruim. Então não tem tanto problema. Aqui eu trouxe a raiz forte judaica, para dar um charme no salmão. Deixa eu só pedir para o Henrique mostrar o creme azedo, Henrique, esse Isso. branquinho aí primeiro. Isso. Esse aqui é o creme azedo. Pessoal, vê, parece um chantillyzinho. Isso, a gente bate ele até ele chegar no ponto de chantilly. É E super depois põe o simples. limão e um pouquinho de sal. Pode colocar tudo junto. Ah, Creme de leite, o limão e o sal. Já Até põe- ajuda a coagular É verdade, mais rápido o limão. é verdade, o limão, então, a acidez do limão. o ponto dele fica mais fácil. Tem que tomar cuidado para que ele não vire manteiga. Se né? bater demais. Exatamente. E esse salmão, essa receita que você está fazendo, um salmão, isso é uma entrada, né? Uma Isso. entrada, Kátia? Esse aqui a gente trabalha como entrada. A salada de bacalhau dá para comer como prato principal, mas o carpaccio ele realmente... Até porque ele tem muito sabor, então ele fica muito intenso. Se você come muito, você Comer só pode um ficar... pouquinho. Exatamente. Então, rende bastante uma receita de um salmão para uma Isso, entrada. 1 quilo dá umas... Aqui eu fiz uma entrada bem reduzida, né? Para ficar bem bonitinho. Mas uma entrada normal, 1 quilo de salmão vai render umas 5 porções. Então você pode receber aí o pessoal em casa com 1 quilo de salmão tranquilo. Tá. Aqui eu vou montar o prato com o creme azedo. A gente distribui bem aleatoriamente, não tem muito segredo. Delícia. Sim. Só pra ficar bonitinho. Esse creme azedo a gente usa muito também na comida mexicana, né? Não é? Isso. Esse mesmo com... Esse mesmo creme. Delícia. Só É tão que fácil eles de fazer. mas eles têm um costume de usar um pouco com iogurte. Que aí eles... Mas confere um sabor muito parecido. Assim. Aí eu vou colocar a raiz forte, que não é aquela que usa em restaurante japonês. Essa é uma outra. Essa é a judaica. Isso, essa é a judaica. Que a gente coloca Maravilha. assim. Uma culinária globalizada aqui no programa de hoje, né?
E a salada de bacalhau você falou que vai praticamente só misturar. Só. A gente só rasga as folhinhas, mistura. Aqui eu vou cortar umas fatinhas fininhas de limão para decorar o prato. Muito bom. Isso. Se a faca estiver afiada, ela ajuda muito. É. Como essa aí, por exemplo, é até perigoso, né? Essas facas são suas, né? São, mas dizem e na verdade não é mentira, não é só dizem não. Faca que não é afiada, ela corta mais, porque você vai colocar mais força, então acaba cortando mais. Então, cortando mais. Aí você coloca um limãozinho, não coloca muito porque ele comer junto faz a diferença. Se você colocar muito, ele vai ficar pesado. Tá. Aqui eu trouxe uma redução só para dar um charme, que é um shoyu reduzido com açúcar e um saquê, que a gente usa no restaurante. Um azeitinho. É incrementar mesmo, né? Agora... Aqui é usar a criatividade, não tem nada além disso. Só usar que a gente já está preocupado com o tempo, agora você tem que dar uma corridinha aí para a gente conseguir terminar. E em casa também a pessoa pode, né, enfeitar do jeito que ela... Exatamente, aqui tá pronto. Isso, tá ótimo. Tá ótimo. Tá lindo. Deixa eu colocar aqui. Salada de bacalhau, vocês vão pegar folhas verdes, da preferência de vocês, porque é o que dá quando a gente gosta, né? Só rasgar, não tem nenhum segredo além disso. Rasgar as folhas. Maravilha, gente. A gente tem que agora vai começar só a esquentar, a gente tem que ter muita variedade de alimentos leves, saudáveis. A salada sempre tem que fazer parte da nossa vida, mesmo no inverno. Tem gente que no inverno quase não come, né? Mas tem que fazer parte da nossa vida. Eu aqui trouxe uma salsinha, uma cebolinha, porque dá frescor é verdade. As folhas. Então você pode usar coentro, a erva que você preferir. Tá. Enquanto isso, vou deixar o pessoal anotar a receita então da salada de bacalhau. Aí, maravilha. Então, aqui eu coloquei o tomate uva e a azeitona preta. Só isso. Rasguei as folhas. Na sequência a gente coloca um bacalhau. Esse bacalhau eu assei na brasa. Mas você pode grelhar no forno, na frigideira, da sua preferência. Tudo bem simples. A gente mexe. Tempera com limão e sal. Delícia, gente. Olha essa salada. Maravilha. Super simples. Limão e sal. Só isso. Agora a gente monta. Tomando cuidado sempre com sal, né? Que o bacalhau já tem sal, por mais que ele seja... O ideal é que experimente o bacalhau antes, para que você tenha uma noção da quantidade de sal que você pode colocar. Verdade. Aqui a gente só coloca as folhas, é tudo bem. Muito bem. Você tão novinha, quando você começou a cozinhar, gostar de cozinha? Desde bem mais novinha. Porque meu pai sempre trabalhou nessa área, então eu sempre tive contato muito com cozinha, com a gastronomia. Você é daqui mesmo? Não, eu sou de Goiânia. Ah, você tem um sotaquezinho diferente. Isso, exatamente. Tem um R, né? Um R bem...
Aqui, para dar um charme, a gente coloca uma torradinha.